Onde que eu olho? Lá na Marisa? Ah, chique, né? 3 câmeras, aí é outro nível. Já vem a Gru, espera. Fala galera, hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa que é simplesmente sensacional. Tô chamando aqui para falar com a gente o senhor Ladimir. Como é que tá o senhor? Obrigado pelo sensacional, mas isso é da sua pessoa, né? Vai tudo bem sim. Tudo tranquilo, que bom. Professor, hoje eu queria falar com o senhor sobre uma coisa muito legal, que a gente está vivendo agora um quase pós-pandemia, ainda a gente está nesse processo de sair da quarentena, voltando ao mundo normal, o que nos lembra muito a alegoria ou a metáfora, prefiro chamar de alegoria do Platão, onde as pessoas viviam dentro da caverna, até que um foge, volta para a galera e diz, não é bem assim, o que vocês veem são sombras e tem um mundo lá fora. A gente está vivendo este momento de sair da caverna, né? É uma caverna, apesar que a nossa caverna contemporânea é uma caverna gostosinha, com Netflix, com TV, com internet, diferente da alegoria de Platão, porém a ideia de você ficar longe das pessoas é igual. Como que o senhor vê essa retomada? Como que você vê assim essa questão de vamos voltar à civilização novamente, a conviver em grupo, conviver com as pessoas? Interessante a sua analogia com a caverna de Platão. Eu penso que dá para usar duas formas essa analogia. Porque, por um lado, para Platão, está na caverna aquele que acha que sabe, mas não sabe. E na hora que ele descobre o conhecimento verdadeiro, ele sai da caverna. Parece que a pandemia acabou revelando o quanto que nós achamos que sabemos. Isso ficou muito escancarado em fake news e outras mídias, como que se espalharam diversas notícias e a gente confunde um pensamento crítico com criticismo. Em vez de eu buscar um fundamento, eu acho que uma mera opinião, que o Platão chamava de doxa, já é o suficiente. Então me parece que eu não sei se a gente vai conseguir sair da caverna em termos de conhecimento. Eu acho que nós estamos dentro da caverna e estamos gostando da caverna. Mesmo que a gente saia para o meio social. Aí talvez agora ficaria a pergunta como que a gente vai se comportar, não é? nesse novo meio social. Eu queria saber, assim, dentro dessa análise do comportamento, das reações, será que rola das pessoas terem interações sociais mais profundas após esse momento? Existe até a obra lá, A Sabedoria dos Psicopatas, em que ela comenta que nós estamos numa sociedade em que parece que um certo grau de psicopatia favorece as pessoas no dia a dia. Mas ao mesmo tempo, o Kevin Dutton, ele comenta que já foram elaborados programas de computadores e que testaram que a psicopatia ela só é benéfica até um certo ponto, em que talvez a sociedade ela venha abaixo. Aí a gente fica uma dúvida. Em que ponto vai ocorrer o momento em que a gente descubra que a ausência de empatia ela vai acabar ruim da sociedade, em que nós precisamos recuperar essa empatia, que é fundamental. A gente tem acompanhado alguns fatos na sociedade aí, e até pessoas do nosso convívio aí que a gente conversou, a Marisa, né, o Douglas, estavam conversando a respeito de que as pessoas parecem que estão mais querendo se promoverem diante dos fatos do que se preocupado com a pessoa enquanto tal. A pessoa, ela teve os seus direitos humanos invadidos e os demais estão mais preocupados em defender ideologias, fazem passeatas por ideologias, mas não fazem passeatas em defesa das pessoas que estão sofrendo. É mais ou menos um estilo em que se tiver, talvez, apareça algo social em que tenha que ajudar alguém, todo mundo se junte para ajudar, dá essa impressão, nossa, que povo empático. A pergunta é se é empatia real ou se a exposição à mídia é que tornou aquele fato... O que é assustador, né? Mas há um fim de esperança, professor. Há um fim de esperança porque vimos uma reação muito forte em relação a, por exemplo, houveram 2 empresas, mas 2 assim que foram mais latentes, mas existem outras, que lá no comecinho da pandemia se posicionaram via rede social, via internet, de modo geral, com um pronunciamento que eles falaram assim, gente, vai ter que morrer gente mesmo, o importante é o lucro.
Foram duas empresas assim, mais fortes, uma delas inclusive teve um déficit de pessoas gigantescas, as pessoas pararam elas boicotaram. Hoje eles falam, o lance novo é falar de cancelamento. O professor Lademir falou alguma coisa que eu não gosto, cancelei ele, né? Cancela e já era. Então houve um cancelamento dessas empresas em prol deste pronunciamento. Isso é uma coisa positiva, não é? Total, porque pensa numa responsabilidade social. Não há dúvida de que a grande maioria da população tem uma empatia muito elevada. O fato é que a gente precisa pensar isso coletivamente, de alguma maneira. Né? Lembra do Nash no filme Uma Mente Brilhante? Em que em certo momento ele observando os pombos lá disputando, ele chega à ideia lá em que o grupo só ganha quando cada indivíduo fizer o que é bom para ele e para o grupo. Se eu pensar só no grupo, eu me anulo como indivíduo. Se eu pensar só no individual, eu anulo o grupo e eu perco a minha existência. Então parece que a gente ainda não encontrou o ponto de equilíbrio. Mas talvez seja só porque a gente está tentando, testando. Professor, aí só para a gente finalizar agora, se você pudesse falar para a galera, gente, como você faz? A gente sabe que o senhor é um grande especialista na inteligência emocional, nesse sentido de controle, nesse sentido... Controle emocional é mais difícil, principalmente nesse tempo que a gente está meio que a flor da pele. Mas assim, uma dica para a galera, gente, estamos retomando, vamos voltar à sociedade, vamos ter que ver as pessoas face na face. Algumas dicas ou alguma coisa assim para quem precisa controlar ou como controlar a inteligência emocional diante dessa realidade, eu não diria que nova, mas um tanto quanto diferente do que a gente estava acostumado. Eu posso dar uma dica, mas não uma dica minha, talvez uma dica dos estoicos. Eu acho a dica mais fabulosa. Sensacional, os estoicos. Porque os estoicos diziam que nós temos que aprender a diferenciar entre o que a gente pode ou não pode alterar. Uma mente serena, que eles chamavam de ataraxia, uma mente imperturbável. Dado diferença de contexto, se a gente conseguisse minimamente pensar, esse ponto eu não consigo modificar, eu simplesmente vou agir sem tanta interferência emocional, é um passinho no ganho da inteligência emocional. Eu acho que talvez aí a paz com agora ele começa a transparecer. Muito bem, professor. Professor, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por nos enriquecer. Eu que agradeço aí. E claro, espero que a gente tenha outras oportunidades de estar conversando pessoalmente, o que é muito legal, né? O que é muito bom.